Vou fazer uma recapitulação rápida aqui do ponto que a gente está. Lembra que a gente começou falando sempre o detalhamento da nossa confissão de fé, do creio. Então é crer em Deus Pai, Todo-Poderoso, e paramos em Jesus Cristo, né? Ele morreu, foi sepultado, morto, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. E aí foi o nosso auge, o auge do ano, porque a gente teve a Semana Santa, coincidiu, a gente conseguiu fazer coincidir justamente com a Semana Santa, toda essa maravilha, toda essa riqueza simbológica que a gente tem aí, da nossa aula junto com a Semana Santa. Foi uma maravilha. Quem curtiu aí? Para quem foi boa a Semana Santa? Eu nem cheguei a perguntar. Foi diferente? Foi muito diferente? Para quem foi realmente uma Semana Santa diferenciada, levanta a mão. Oh, que sensacional. A aula ajudou? Muito. O filme ajudou também? O filme é pesado, né? Mas foi legal, não foi? Difícil de ver. Quem que falou? Difícil de ver. Mas assim, é uma coisa que realmente é difícil de ver. Ela é pesada. É dolorido. Mas quando você participa, a tua semana, quando você vê participando daquilo que o filme está mostrando, você participa da Semana Santa, eu acho, com mais intensidade. Foi essa a nossa intenção. Não foi para ver horror não, tá? Horror a gente vê com filme de terror mesmo, com essas coisas, mas aqui é diferente o intuito. E aí, a Vivian, ela veio explicar, a gente brincou aqui, e a gente vai começou um outro tema, né? Começou a falar sobre a dignidade humana, não é verdade? O que a Vivian falou para vocês? Falou sobre dignidade humana, falou sobre atos morais. Olha que beleza, os atos morais que podem ser bons ou maus, né? O que mais que a gente tem aqui? Opa, conseguiu achar? Ah, não acredito, essa minha equipe aqui é sensacional. Uma salva de palmas para ele, né? Obrigado, Alex. Obrigado mesmo. Será que vai? Então tá, então eu vou continuando aqui enquanto tá ligando. E aí, a gente também fala, a Vivian falou também sobre o quê? Sobre a lei moral e a lei evangélica. Vocês lembram sobre isso? Vocês estão lembrados? Ela estava falando, e uma frase muito importante que a gente vê, que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E o que isso significa? Significa que nem todo mundo, nem todos nós aqui dessa sala, é difícil falar isso, hein? Vai conseguir chegar no céu. Nem todos que falar, nossa, Jesus, eu te amo. Isso aí. Eu consigo de novo. Oi? Sem sinal. Mas é daqui. Ah, é só se eu fizer assim, peraí. Foi. Pronto, aqui ó. Agora sim! Agora sim. Então, o que eu estava falando para vocês? Jesus fala o seguinte para a gente: nem todo aquele que fala Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas sim aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Ou seja, não adianta nós aqui, se a gente estiver aqui simplesmente falando, porque eu acredito em Jesus, porque isso, porque aquilo, se eu não mudar de vida. Isso é fundamental, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso mudar as minhas atitudes. Nós falamos da dignidade humana, falamos dos atos morais, e nós começamos a falar também sobre essa mudança de vida. Desde o primeiro momento do curso até agora, a gente está falando para vocês. A gente está oferecendo para vocês uma mudança de vida. E aqueles que abraçarem, sim, ali sim vai haver um crisma,
um crisma válido, um crisma que vai valer a pena para o resto da vida de vocês. Mas aquele que diz Senhor, Senhor, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino de Deus. Jesus falando isso para a gente. E a gente, por que Jesus fala isso? Porque nós temos dentro de nós, assim, nós temos dentro de nós uma lei que a gente precisa respeitar. Para a gente ser feliz, para a gente alcançar a felicidade, nós precisamos obedecer essa lei. É como um eletrodoméstico que você compra para a tua casa. Ele não vem com um manual de instrução? Pois bem, esse manual de instrução ele vai ensinar. Quando eu comprei o meu celular, aliás, nem fui eu que comprei, quando veio o meu celular, a primeira coisa que eu olhei, manual de instrução, para saber como que vai ser usado. Ah, mas eu não gosto de manual de instrução, É verdade, tem muita gente que não gosta de manual. Mas o manual de instrução é o criador do celular, ele vai mostrar para a gente como que se deve bem usar aquele equipamento para que ele não se danifique. Não é verdade? Então, por isso que vem lá no manual de instrução, não botar água, porque se botar água quebra, pifa. Não jogar ele nos amiguinhos, né? Porque senão ele quebra. Não botar fogo. Então o manual de instrução ele vai ser titibitata, né? Como é que fala esse negócio? Ele tem que ser bastante criterioso. Ele vai mostrar como que é o melhor funcionamento. E para nós também, esse manual de instrução, assim como existe para o eletrodoméstico, Deus também, ele é o criador de cada um de nós e é Ele quem sabe como nós funcionamos da melhor forma possível. Nós só funcionamos bem quando obedecemos a Deus. Ele tem um manual de instrução. E isso, independente se o nosso celular ele vem com o manual ou se você comprou ele de segunda mão, ele vai funcionar da mesma forma, ele vai bem funcionar da mesma forma. Conosco não funciona diferente. Já está inscrito tudo dentro do nosso coração. O que acontece? Acontece que o Criador, Deus, ele vira para Moisés e fala, olha, eu vou te dar um manual de instrução aqui. São a tábua dos 10 mandamentos. E ele entrega os 10 mandamentos para Moisés em 2 tábuas de pedra e fala, olha, está aqui. Sigam essas leis que vocês vão se dar bem, que vocês vão chegar à bem-aventurança. A Vivian deve ter falado que a bem-aventurança é a felicidade. Não é verdade? Então, a bem-aventurança e felicidade são sinônimos. Quem não quer ser feliz aqui? Todo mundo quer ser feliz. Então, a gente deve seguir os mandamentos. Em João 14, versículo 15, vai falar o seguinte, se me amais, guardareis os meus mandamentos. É Jesus falando isso para os discípulos, para cada um de nós. Se vocês me amarem, a Jesus, né? Se vocês me amarem, se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. E aí eu pergunto para vocês o que significa amar. Amar significa não ter em conta as coisas que custam. Por exemplo, vocês têm uma mãe que ela, ao choro de uma criança, eu sei que tem uma mãe aqui, cadê ela? Levanta a mão a mãe que a gente estava conversando de manhã, agora há pouco. Ah, ela não está aqui, eu não estou vendo. Mas ela está grávida e logo ela vai perder o sono. Ah, você tem uma grávida. Ah, você mesma, as duas aqui. E logo você vai perder o sono. Não é verdade? Você já tem filhos? Já? Então você já sabe disso aí. Você não. Então você vai aprender agora, daqui a pouco. Mas a maternidade, ela continua sendo uma maravilha, porque você vai perder sono, você vai ter que acordar de madrugada, não é verdade? Você vai ter que ouvir choro, mas tudo isso vai ser lindo, porque não vai pesar. Porque esse sacrifício que você está fazendo vai ser por um bem maior. Você vai estar olhando o seu filho. Isso é um amor, entendeu? Então, da mesma forma como a mãe que ama, ela não mede esforços para cuidar do seu filho, assim é também Deus cuidando de nós. Deus cuida de cada um de nós
com esse amor maternal, ou até mais, né? Porque em determinado momento ele vai falar: se a tua mãe ainda assim esquecer do teu nome, eu jamais esquecerei. Ou seja, se a tua mãe te esquecer, se a tua mãe não te amar por algum momento, mesmo assim, eu jamais te esquecerei. É isso que Deus fala para cada um de nós. Eu jamais te esquecerei. E aí, quando Jesus vem, ele não veio apagar os 10 mandamentos, mas ele veio aprimorar, ele veio trazer à perfeição os mandamentos que existiam nos 10 no Antigo Testamento. Uma vez, um jovem rico, ele vira para Jesus e faz uma pergunta para ele para pôr à prova: mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses 2 mandamentos, eles resumem a lei e os profetas. Ou seja, aqui, Jesus está resumindo os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas, que é o Shema Israel. Escuta, Israel, eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus que te tirou do Egito. Vocês ama esse Deus, né? E o segundo mandamento: amar ao próximo como a ti mesmo. E o que significa isso? Quando você olha o próximo, você não está amando, por exemplo, o Bruno, ou a Cícera, ou Michele, ou... Não estou amando. Eu estou amando o Bruno porque ele é uma criatura amada por Deus. Eu estou amando o Thales porque ele é uma criatura amada por Deus. Sempre o meu amor para com o próximo, ele tem que estar vinculado a Deus. Porque se eu não amo o próximo que eu vejo, muito menos eu vou amar a Deus que eu não vejo. Então, isso é muito importante. A gente só ama aquilo que a gente conhece. Não é verdade? A gente só ama aquilo que a gente conhece. Então, quando a gente conhece, vai conhecendo cada vez mais as pessoas, a gente vai entendendo que lá, nessa outra pessoa, a gente vê o Espírito Santo. Ele é templo do Espírito Santo. Ele é templo tanto quanto nós. Então eu vou fazer o máximo para que o bem aconteça para essa pessoa. O máximo para que ele possa ser feliz. E aí sim, é o segundo mandamento sendo cumprido e junto, por consequência, o primeiro. E outra coisa é o seguinte: quanto mais a gente ama a Deus, mais amizade a gente tem. Uma definição de Santo Tomás de Aquino, um grande santo do século XIII, ele é um dos maiores filósofos. Ele fala que a amizade é amar aquilo que o outro ama, odiar aquilo que o outro odeia. Certo? Os valores, eles têm que estar muito próximos. Então, quando vocês querem ter essa amizade com Deus, o que requer para a gente? Amar aquilo que Deus ama e odiar aquilo que Deus odeia. O que Deus ama? Vamos lá, me dê exemplos aqui do que Deus ama. A caridade, boa. O perdão. Oi? A bondade. Cada um de nós, o próximo, a gente não estava falando sobre isso? O próximo também. E o que Deus odeia? Maldição? O mal, o pecado, alguém falou pecado. Ou seja, a gente também é chamado para odiar o pecado. Portanto, devemos amar aquilo que nos aproxima de Deus e odiar aquilo que nos afasta de Deus. Faz sentido isso? Eu tinha falado para vocês que os mandamentos, eles foram entregues diretamente de Deus a Moisés e foram gravados em 2 tábuas, as 2 tábuas de pedra, e ratificados por Jesus. Ou seja,
Jesus ele vai e confirma aquilo, mas ele leva à perfeição. Por quê? Porque antes, no Antigo Testamento, você tinha os 10 mandamentos que vão falar o quê? Você não pode fazer isso, senão você vai para o inferno. Você não pode fazer aquilo, porque você vai para o inferno. Você não pode, não. E agora Jesus vem trazer uma outra visão. E essa visão é a visão do amor. Não é que você não pode fazer porque você vai para o inferno, mas porque você ama a Deus. Quando você tira o peso do não pode, e você coloca, eu amo a Deus, e eu vou fazer aquilo que agrada a Deus, é diferente. Vocês veem que o peso é outro, é mais leve. Bom, uma coisa que sabe muito bem, porque é diferente. Quando a gente fala, eu não peco porque eu tenho medo de Deus mandar para o inferno. Não, eu tenho temor a Deus. Eu não quero envergonhar, eu não quero entristecer. Exato. Quando a gente não comete o pecado, quando a gente aprende a perdoar, quando a gente quer confiar melhor com as pessoas, não é porque eu tenho medo do que pode me acontecer. Eu não quero entristecer o coração de Deus. Exato. Ou seja, ela está falando aqui, quando eu não peco, quando eu escolho não pecar, não é para fugir do castigo ou de qualquer coisa assim, mas eu preciso não pecar por temor a Deus, porque eu amo a Deus. E Deus vai ficar triste, vai ficar, eu vou ficar longe de Deus porque eu estou fazendo alguma coisa errada. Vocês entendem? Vocês entendem? Então, aqueles que não entenderem ainda, vão fazer o seguinte. Quando vocês eram mais jovens, vocês batiam na sua mãe? Alguém batia na mãe? Mas precisava estar escrito, eu não bato na minha mãe, porque está escrito lá, não bate, senão isso é pecado? Não! Quem batia? A mãe batia, porque merecia também, viu? Merecia. Eu estou sabendo, ela comentou comigo. Não, estou brincando. Mas assim, você não bate, você não faz maldade com a sua mãe, não é porque tem uma lei que te obriga a isso. É porque você ama a tua mãe. E esse amor faz com que você mude a tua atitude. E não é um peso você não bater na sua mãe, não xingar a sua mãe. Não é um peso, porque você a ama. Com Deus é a mesma coisa, você não vai... Eu não quero que vocês tenham na cabeça, eu não posso. A gente vai falar agora sobre mandamentos. Vamos falar sobre as leis de Deus. E eu não quero que vocês tenham essa coisa na cabeça de que eu não posso. Eu não posso. Por quê? Porque está escrito. Não é isso. É muito diferente. Eu quero que vocês tenham na cabeça de vocês, no coração de vocês. Eu não vou fazer... Mas é uma coisa mais natural do mundo. Eu não vou fazer porque assim como eu não xingo minha mãe, eu não vou fazer um pecado contra Deus. Porque eu amo a Deus. Assim como eu amo a minha mãe. Faz sentido isso. Jesus ele vem falar, não julgueis que vim abolir a lei e os profetas. Eu não vim abolir, mas eu vim levá-los à perfeição. É o que a gente está falando até agora. Deixa o não para lá. Eu quero agora botar amor nas minhas atitudes. A partir do momento que eu boto amor nas atitudes, vai ser fácil eu não matar. Vai ser fácil eu não roubar. Vai ser fácil eu honrar meus pais. Vai ser fácil tudo isso. Por quê? Porque eu não preciso olhar para o pecado. Eu olho para Deus. Eu olho para o próximo. E aí, os 10 mandamentos, que são as leis que o próprio Deus, ele imprimiu naquelas pedras, mas ela é uma impressão também que está no nosso coração. E mesmo que os nossos corações sejam também de pedra, se os nossos corações estão petrificados, estão fechados para Deus, estão fechados para o amor, mesmo assim, esses 10 mandamentos, eles estão lá. E você, para ser feliz, você deve seguir. Para você amar a Deus, siga os 10 mandamentos. Devemos esforçar-nos devemos esforçar-nos por fazer não só o que é bom, mas o que é perfeito. Ou seja, nós temos que buscar a perfeição. Jesus ele fala, sede perfeitos, sede santos, como meu Pai é santo. A gente tem que buscar a perfeição a cada atitude, a cada
ação nossa do dia a dia. E aí, para aqueles que querem se lançar mais ainda a Deus, a gente tem, tá difícil de ler, né? Agora ficou muito baixo. Aos que não têm medo de voar alto, a pobreza voluntária, a castidade perpétua e a obediência perfeita. Pobreza, castidade e obediência. São os 3 votos que um sacerdote faz. Todo sacerdote que quer voar alto, todo sacerdote que quer voar longe, eles fazem essa promessa. Já é um voto para os religiosos. Para os sacerdotes diocesanos, ele não é um voto, mas é uma... Como é que a gente fala aqui, Gui? Ele não é um voto como um religioso faz, que ele não tem posses, ele segue uma obediência grande e segue a obediência e a castidade. São esses 3 votos. Já o diocesano, ele vai ter também essas regras de vida, mas não são eles não têm esse voto mais firme. Eles seguem porque faz parte, porque eles vão lidar com toda a comunidade. E aí eles precisam estar... Oi? É um guia, muito bom. Quanto mais alto você quiser ir, mais você vai se dedicar a isso. Oi? Qual a diferença desses níveis? Boa pergunta, tá? Eu vou fazer um paralelo aqui que é totalmente fora, a gente vai chegar nisso numa outra aula. Mas eu vou só dar uma resposta só para você não ficar sem. Os religiosos, os sacerdotes, eles são divididos em 2 classes, vamos dizer assim. Os religiosos, que eles estão voltados a uma vida consagrada, comunitária, em mosteiro, em uma fraternidade, ou, enfim, eles são comunitários, ou então eles estão em vida, eles são padres diocesanos, ou seja, que eles pertencem a uma diocese como a nossa aqui, Diocese de Santo Amaro, onde você tem um bispo, e esse bispo ele vai ter várias paróquias para atender. E dentro dessas paróquias você tem padres que vão atender, porque ele é uma pessoa só, né? Então, na prática, existem algumas outras diferenças. Um está vivendo mais em comunidade, o outro está vivendo mais solitário, mas um está mais com o povo, o outro pode ser mais recluso. Então, tem algumas diferenças. Mas, de uma maneira geral, eu acho que daria para te responder dessa forma. Tá? Freis e freiras são religiosos. Pode ser que o frei seja sacerdote, como é o caso do Frei Gilson, pode ser que não. Tá bom? Mas a gente vai seguir aqui. E o pecado? Vamos falar então sobre o pecado. O pecado é a falta contra a razão. Isso a Vivian deve ter falado também. Vocês lembram disso? Falta contra a razão, verdade e consciência. É a falta de amor a Deus e ao próximo, como a gente estava falando. Ele fere a natureza humana e a solidariedade. Ele é o amor de si mesmo até o desprezo de Deus. Olha isso. Quanto mais egoísta eu sou, menos Deus eu tenho dentro do meu coração. Quanto mais eu me entrego para Deus e para o próximo, mais próximo eu estou de Deus. E o ápice do pecado foi na cruz. A gente viu isso na Semana Santa. Não é verdade? A diferença entre pecado venial e mortal, a Vivian comentou com vocês. Eu quero saber se vocês lembram o que é. Vocês lembram? Faz tempo, né? Foi o quê? 2 semanas? Então vamos lá. Pecado mortal e venial, eles se diferem porque um leva à morte. O outro é venial, é mais leve. Mas não significa que tá tudo bem, é levezinho. Calma lá, a gente vai chegar lá. Mortal por quê? Diga. Eu vou te chamar para dar aula aqui, pode ser? Você não quer dar aula aqui? Porque tá perfeito. É isso mesmo. Pecado mortal, você precisa de 3 características para você determinar pecado mortal. O primeiro deles é saber se é uma matéria grave. É uma coisa bem objetiva. É matéria grave ou não? Está nos 10 mandamentos.
dá uma lida lá nos 10 mandamentos. Ah, isso aqui é matéria grave? Putz, então é o primeiro sinal de que é um pecado grave, tá? Segundo, a consciência. Você precisa saber, você precisa ter consciência do que é pecado, do que é grave, do que é magoar a Deus, né? Ofender a Deus. E o terceiro, vocês têm uma lembrança? Liberdade. Muito bom, vocês estão maravilhosos. Ô Gui, chama o bispo, ele não está aqui do lado, mas dá para ligar para ele. Ó, liberdade, é importante a gente ter liberdade. Se a gente não tem liberdade, como é que a gente vai pecar? Não, a gente precisa, olha, eu quis fazer isso. Eu feri uma matéria grave dos 10 mandamentos ou dos 5 da igreja. Eu sabia que era pecado e depois eu quis fazer isso. Eu me deliberei para fazer isso. Ou seja, quando você pega essas 3 características, aí você tem um pecado chamado pecado mortal. E isso rompe a tua amizade com Deus. Você acabou a amizade. Você se distancia de Deus. E aí, se a gente morre em pecado mortal, sim, é grave, é mortal, né? É mortal. E o venial? O que seria o venial? O venial, se um desses 3 itens aqui não acontecer, se for uma matéria leve, ou se for sem consciência, putz, eu não sabia que isso aqui era pecado, olha isso. Ou se foi, eu não tive liberdade para agir, então esse pecado, ele já deixa de ser pecado mortal. Pode ser pecado venial, ou pode até nem ser pecado. Uma criança de 5 anos que, sei lá, ela começa a chorar de birra, né? Aquela criança chorona. Ela sabe que ela está cometendo pecado? Ela não tem consciência. Como é que você pode falar? Agora, e um rapaz de, sei lá, 16 anos que é mimado, que faz birra, que desobedece os pais? Pô, aí não, aí o cara já sabe, não é verdade? É isso aí. E quanto mais você vai fazendo pecado, o pecado é triste, viu? Porque tem pecados que você se aprisiona nele, porque pecado ele nos aprisiona, certo? O pecado ele nos aprisiona, a tal ponto da gente ser viciado. Ou seja, quando você bebe demais, você vai bebendo, o que vai acontecer? Você vai virar viciado. Você usou droga? Ah, não, é só hoje, né? E aí você vai usando, você vira um adicto, não é verdade? Tem gente que é viciada em videogame, em tela de computador, de celular, não é verdade? Por quê? O pecado, ele vicia. O pecado vicia. Vocês já viram alguém ser viciado em salada? Já viu? Viciado em salada. Eu não posso ficar sem salada porque senão eu tremo. Não existe isso, gente. Você vai ter na bebida, você vai ter em outras coisas, mas em coisa saudável, dificilmente você vai ter, né? A não ser que seja uma doença já, né? Aí deixa de ser uma coisa saudável para ser uma doença. Porque o pecado é assim. O pecado, você acha que você tem a liberdade. A diferença entre livre-arbítrio e a liberdade é o seguinte: o livre-arbítrio é a minha tomada de decisão momentânea, mas ela pode me levar à liberdade ou não. Quer um exemplo? Imagina o seguinte: eu tenho uma chave e essa chave abre a porta de uma prisão. Beleza, eu tenho essa chave, eu vou na prisão, eu abro, ninguém falou para eu fazer isso, eu estou fazendo por minha livre e espontânea vontade. Eu abro essa prisão, eu entro dentro da prisão, eu fecho a prisão pelo lado de dentro e eu jogo fora a chave. Fiz tudo isso livremente, fui eu quem decidi fazer isso, eu tenho a liberdade de fazer isso. Qual foi o resultado da minha liberdade? Fiquei preso. Então, o livre-arbítrio, ele é a minha tomada de decisão momentânea, mas ele pode ou não me levar à liberdade. O livre-arbítrio que busca o bem, ele te dá liberdade. O livre-arbítrio que não busca o bem, ele te aprisiona. E aí, a gente se engana, porque muitas vezes passa-se
a linha de costura é muito fácil de arrebentar, vocês já viram? Imagina que você tem uma linha de costura que passa no pulso, né? A primeira vez, você tira fácil. Passou 2 vezes, você vai lá e tira fácil, né? Um pouco mais difícil, mas ainda assim fácil. Mas vai passando aquela linha de costura várias vezes, a força que não vai ter, a ponto de você não conseguir mais soltar, não é verdade? E com o pecado é a mesma coisa. Você acha que, passou foi um pecadinho só? Tudo bem. Foi 2 vezes? Tudo bem. Mas à medida que você vai fazendo, o pecado venial ele faz isso. Parece simples, parece bobo, parece ridículo, mas ele vai te aprisionando. E quanto mais pecadinho você vai tendo, mais você vai se aprisionando até que ele se torna um pecado mortal. E esses vícios a gente tem chamados vícios ou pecados capitais. Por quê? Porque eles são a origem de tudo, né? A Vivian, eu acho que chegou a comentar isso com vocês também. Então eu vou passar rápido aqui. Qual é? Orgulho, avareza, inveja, ira, luxúria, gula e preguiça. Vocês têm alguma dúvida no palavreado de alguma delas aqui? Não? Posso seguir em frente? Luxúria não é luxo, tá? Vocês sabem? Luxúria tem a ver com o pecado da castidade, né? Pecado sexual, pecado da carne. Tudo bem? Carne. E aí, provavelmente também a Vivian deve ter falado para vocês que o ato do pecado ele é pessoal, mas a gente pode ter responsabilidade pelo pecado dos outros, através de participação direta ou indireta, mandando, aconselhando, louvando ou aprovando o pecado de alguém, não impedindo ou não revelando quando podemos salvar alguém, protegendo quem faz o mal. Ou seja, isso nos dá também responsabilidade do pecado dos outros. Aquela piadinha, sabe aquela piadinha que vocês estão no meio da roda e aquela piadinha, de repente, de cunho sexual que acontece, sempre nas rodinhas, normalmente é de homem que acontece, né? E aí você vira e o cara está contando a piada, mas você não está participando, mas você ri, você dá corda, tudo isso. Não é, o pecado não é seu diretamente, mas você não está impedindo ou não está revelando que nós podemos fazer isso, virar assim, vira as costas e vai embora, ou avisa o teu amigo, cara, não é lugar de fazer esse tipo de coisa, sabe? Então, toma cuidado com isso. Lá nos jovens a gente usou bastante esse exemplo aqui, de bullying também, etc. Muita coisa, foi bem legal. Aí a gente já falou que é o pecado mortal e o pecado venial também. Beleza. Opa, chegamos finalmente. Lista dos 10 mandamentos. Então a gente começa com os 10 mandamentos e a gente tem os 3 primeiros. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não tomar seu santo nome em vão. Guardar domingos e festas. Esses são os 3 primeiros. Eu vou passar todos primeiro, só, e depois a gente vai entrar um a um neles, tá bom? Então, guardar domingos e festas, depois honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade. Aqui tem o cunho sexual, né? Castidade. Teve uma vez que eu estava falando com uma pessoa, ela estava falando, eu falei assim, não, mas isso aí é pecado contra a castidade. Que absurdo, você viu o que você está falando? Você está falando que isso aí é um castigo. Não, eu falei castidade, não castigo. Castidade tem a ver com a pureza de coração contra a carne, né? Não roubar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. Tem várias formas de você ver os 10 mandamentos, tá? Então, por exemplo, quando você olha os 3 primeiros, é o amar a Deus sobre todas as coisas que Jesus estava falando. Os 3 primeiros, eles vão estar relacionados a Deus, tá? Amar a Deus sobre todas as coisas, propriamente dito. Não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas. Ele está relacionado com o primeiro mandamento que Jesus fala. E o segundo mandamento que Jesus fala, amar ao próximo como a ti mesmo, é o resto aqui, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, roubar, levantar falso testemunho, desejar a mulher do próximo e cobiçar as coisas alheias.
Certo? Aí, como é que a gente pode desmembrar isso também? Primeiro, vocês percebem que tem uma ordem aqui? Essa ordem aqui, por incrível que pareça, ela é importante. Todos esses mandamentos, eles são interrelacionados. Se eu pecar se eu ferir este mandamento, que é o sétimo, não roubar, eu necessariamente estou atingindo a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Porque eu não estou respeitando o próximo. E todos os mandamentos, eles são relacionados. Mas esta ordem aqui, ela mostra muito pra gente. Por quê? Porque Deus, ele mostra qual que é a ordem de importância. Primeira coisa, mais importante, amar a Deus sobre todas as coisas. Se você ama a Deus sobre todas as coisas, o resto fica fácil. Fácil, porque todas as outras são relacionadas. As primeiras 3 são as mais importantes porque fala de Deus. As demais, elas vão falar sobre o próximo. E ela tem essa ordem. Quando você olha, por exemplo, honrar pai e mãe, esse aqui vamos deixar de lado. Não matar, não pecar contra a castidade, não roubar. E não levantar falso testemunho. Quando você olha essas 4, ela tem uma coisa muito... É muito palpável, é muito concreta. Não é verdade? A gente na missa, às vezes, a gente vai lá, pequei contra Deus, como é que a gente fala? Fugiu agora da minha cabeça. Por pensamentos e palavras, atos e omissões, né? Por minha culpa, por pensamentos e palavras, atos e omissões. Quando a gente está falando desses 3, esses 4 aqui, a gente está falando muito de ato. São os atos. Quando a gente está falando de desejar a mulher do próximo, cobiçar as coisas alheias, são coisas mais do coração. Ele está aqui guardado. Às vezes você não transforma em ato, mas eles estão guardados. Ele é mais leve. Não é que ele é tranquilo, mas ele está debaixo da lista aqui. Ele está mais para baixo. Certo? Então você vê que ele tem uma ordem. Olha aqui, esse daqui eu acho impressionante. Honrar pai e mãe. Ele é logo depois, é o primeiro mandamento depois de Deus, né? Do amar ao próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque ele é importantíssimo. Honrar pai e mãe é importantíssimo. Se você, sei lá, não, passou, vamos lá. Vamos na próxima. Vai chegar o momento. Aí a gente vai desmembrar agora os mandamentos, tá? Então vamos lá. Isso aqui a gente já falou, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Do 1º ao 3º e do 4º ao 10º. Né? O primeiro mandamento é: ouve, Senhor, ouve, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. E amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todo o teu espírito e com toda a tua força. E o segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. São os 2 mandamentos, é a compilação dos 2 mandamentos. Esse daqui que a gente estava falando, que é o Shema Israel. Os judeus, eles usam, não sei se vocês já viram, na porta da casa de judeus, eles usam um tubinho e eles deixam na batente. E eles, eu acho que, se eu não me engano, eles tocam a mão, alguma coisa assim, sempre dão um beijo, não é verdade? Por quê? Porque lá dentro eles têm escrito justamente essa primeira parte aqui, o Shema Israel. Ouve Israel, o Senhor é o nosso Deus, é o único Senhor. E aí eles têm sempre isso dentro do coração deles. Eles usam também umas tiras, eles enrolam no braço, essa tira também tem isso no braço. Eles são muito apegados a isso. Esse Shema é como o nosso credo. O nosso credo também, a gente guarda muito, a gente chega a decorar. Vocês viram aquele credo niceno-constantinopolitano? É até difícil de falar, não é verdade? Mas o Gui, na aula dele, lá nos primórdios, no começo do ano, ele falou esse daí. Gente, é difícil pra caramba de decorar, mas a gente decora. Por quê? Porque é isso, é a nossa fé que está lá.
é a nossa fé, assim como dos judeus está aqui. Ok? E desse Shema Israel vai decorrer o quê? Adoração, oração, sacrifício, as promessas e votos. Tá? Isso significa o quê? Significa que quando você está falando de primeiro mandamento, você tem 3 pilares para a gente cuidar. Primeiro, o pilar da fé, esperança e caridade. Esses pilares também são chamados de dons teologais, certo? São os dons teologais. E quando a gente quando a gente fere a nossa fé, é através de uma dúvida voluntária, uma recusa. Eu tenho uma dúvida. Se essa dúvida ela é genuína, não tem problema. Você vai lá e você tira a dúvida e você busca a resposta. Mas quando você está ranhento ali, sabe? Tinhoso, e aí você fica com aquela dúvida voluntária que você se recusa, eu não quero acreditar nisso, ponto final. Isso aqui, você atinge o primeiro mandamento. A incredulidade também você atinge a tua fé, né? Essa coluna. A heresia, o que é a heresia? A heresia, ela Hairesis significa escolha. Então, uma heresia é uma pessoa que está escolhendo o que ela quer acreditar. Certo? Então, quando a gente está falando de catolicismo, tudo que a gente está explicando para vocês faz parte do nosso depósito da fé. Os apóstolos que passam para os bispos e até chegar a nós aqui. Lembra dessa aula da transmissão da fé? Pois é, a gente passa para vocês um conteúdo 100%. E vocês, por mais que vocês não saibam, mas vocês estão abertos a acreditar em 100% daquilo que a gente está passando para vocês. Porque é a própria igreja, o próprio Cristo quem está falando. Mas existem algumas denominações que são cristãs, que eu vou só dar de exemplo aqui, mas que eles falam, nisso daqui eu acredito, mas naquilo eu não acredito. Como se você estivesse num supermercado, que você vai falar, olha, isso daqui eu quero comprar, esse daqui não, eu não quero. Vocês entenderam que a gente não pode a gente não está no supermercado. Tudo que a gente está oferecendo aqui, é importante que a gente abrace. Por mais que no primeiro momento a gente não consiga entender e não consiga acreditar, mas por ser Deus quem passa para a gente, porque é Deus quem não erra, não engana, não se engana e não nos engana, então a gente crê naquilo que Deus está falando. Sua dúvida, ela é pertinente, você pode tirar, mas quando você tira sua dúvida voluntária ou recusa, aí você começa a entrar num campo perigoso. O que é a apostasia? A apostasia é pior ainda do que a heresia, porque a apostasia eu não acredito em nada do que está falando. Eu sou ateu, eu sou de outra religião, eu sou hinduísta, shintoísta. Então eu não acredito em nada. Isso é apostasia. Eu abandonei totalmente a fé. E o que é o cisma? A gente teve 2 grandes cismas, né, na igreja na história da igreja, o cisma do Oriente, o cisma do Ocidente. O cisma é uma rachadura, é uma divisão dentro da nossa igreja. Tudo bem? Por enquanto, alguma dúvida? Opa, dúvida? Então, por exemplo, hoje eu vi na postagem do supermercado, as pessoas escreveram, justo na era do Trump vai vir uma pessoa que é dos Estados Unidos. Isso pode ser considerado, por exemplo, uma heresia? Não tem nada a ver. Não. Não, aí é o gosto pessoal de cada um. Uns podem ter gostado do Papa Francisco, outros podem ter gostado do Papa Bento. Alguns de nós vai gostar do nosso já querido, né? Leão XIV. Outros podem não gostar dele. Mas isso não quer dizer que
Aí você pegou pesado na pergunta. Ele duvida da capacidade dele de estar aquém de política. Ele está ali sim para servir a nação. Então, quando você vai falar o seguinte, por exemplo, existe um grupo, a gente chama esse grupo de sede vacantista. Por quê? Porque eles não acreditam, eles se denominam católicos, mas eles não acreditam que o Papa é legítimo. Eles não acreditam nisso. Isso já é um problema sério, já é um problema, pelo menos, muito próximo a uma heresia, tá? Pelo menos, para não chegar a chutar o pau da barraca direto, mas já é muito próximo disso, tá? Agora, relação política, Trump com o Papa, aí não é heresia isso, tá? Não entra, a heresia é mais no campo da doutrina, dos ensinamentos da Igreja Católica. Esses, por exemplo, os séries adventistas seriam aquelas igrejas brasileiras, igreja americana, que são católicos, mas... A igreja, eles não são católicos, tá? Eles não são católicos. A igreja brasileira, eles usam até esse nome, eu acho que é para atrair fiel, porque eles são cismáticos, é cisma, tá? Eles são hereges. Eles abandonaram o catolicismo, acreditam em algumas coisas, porque Jesus é Deus, Jesus veio salvar, tudo mais, mas eles não são católicos, tá? Apesar do nome confundir, e é proposital, é para confundir mesmo, tá? O anglicano é outra coisa também, eles são cismáticos também, tá? Esperança, vamos lá. Quando você fere a esperança, quando você tem o desespero, obviamente, o que é o desespero? Desespero é o Judas, né, Iscariotes, que ele entrou em desespero e ele não conseguia mais viver com aquele peso do pecado. Ele não acreditava que Deus poderia perdoar ele. Isso é desespero, certo? E se matou por conta disso. Ou a presunção, que é o contrário do desespero. O que é a presunção? Alguém sabe? Exatamente, eu não preciso de Deus. Não, eu estou tranquilo aqui. Não, Deus está no cantinho dele, mas eu estou bem aqui, eu não preciso de Deus. Esse é um cara presunçoso, tá? Ou você entra em desespero, ou você é presunçoso e fala, não preciso de Deus. São dois pecados. Tudo bem? Caridade. Caridade pode ser ferida também com a indiferença, com a ingratidão. Tibieza, o que é a tibieza? Vocês sabem? Tibieza é aquela mornidão, sabe? Tá mais ou menos, sabe? É uma mornidão, é aquela coisa que não vai nem volta. Assídia é a mesma coisa que preguiça, né? Assídia. Ou o ódio também, o ódio é contra a caridade. Diga. Como é que é? A gente negar, ajudar o próximo, qual que a gente pecado significa? Você pode estar aqui, ó, na indiferença, por exemplo. Se eu negar, é a pergunta dele, se eu negar ajuda ao próximo, eu posso estar sendo indiferente. Ou eu posso estar sendo odioso, né? A gente pode estar com ódio no coração, não vou ajudar esse cara, não. Não é verdade? Então pode ser um ou outro, depende. Além disso, você também pode ferir adorando outros deuses. Aqui eu coloquei até um Deus com D minúsculo, bem minúsculo aqui, porque devia ter diminuído mais ainda a letra, né? É um D bem minúsculo. Através de quê? Superstição. Gente, vocês já viram superstição? A gente estava, esse final de semana, a gente estava conversando que a gente estava fazendo uma construção, né? E nessa construção, muitas escadas, né? E aí, graças a Deus, a gente lá em casa, depois a gente ficou pensando, nossa, superstição é coisa besta, né? Se superstição fosse de verdade, a gente estaria com a vida inteira, com a eternidade de azar. Porque quantas vezes a gente passou debaixo da escada, né? Só no final de semana. Então, superstição não é católico, não é, gente. Vocês têm
Não sei que tipo de superstição aí que está hoje em voga, né? Mas antigamente tinha... Oi? Amarrei o pé para não casar. Virei Santo Antônio, né? Virar o chinelo, né? O elefantinho com a bunda virada para a porta. Gente, dá uma olhada assim, na casa de vocês. Infelizmente, a gente tem muitas influências. E eu encontro, às vezes, em casas de católicos, esse tipo de superstição. Tirem, já vasculhem e já tirem isso. Cabo de vassoura atrás da porta, não é? Não tem uns negócios desse? O que mais tem? Pimenta para afastar o olho gordo. Pelo amor de Deus, tira esse negócio. Idolatria, o que é idolatria? É você adorar a criatura. Em vez de adorar o Criador, que é Deus, você adora a criatura. Por exemplo, os judeus, eles adoraram um bezerro de ouro, enquanto Moisés estava recebendo as tábuas da lei. Olha que coisa, né? Adivinhação ou magia, cartomante, leitura de mão, não é verdade? A borra de café, né? Horóscopo. Quando alguém pergunta para você, você é de que signo, gente? Não, pelo amor de Deus, eu sou do signo da Virgem Maria, né? Meu signo é a cruz de Jesus. Entenderam? Que mais? Irreligião. O que é irreligião? É tentar a Deus, né? Sacrilégios, simonia. Sacrilégio é você falar das coisas de Deus com desprezo, né? Você xingar. Jesus foi quantas vezes foi esbofeteado, foi xingado. Isso é sacrilégio. Simonia vamos supor, alguém que venda graça, alguém que venda uma bênção. Olha, você quer a minha bênção? Eu vou te dar minha bênção, só que você tem que me pagar, tá? R$100. Olha, nem falei nada, hein? Ó. Tá bom? Isso é simonia. Ateísmo, ateu. Significa sem, né? Teísmo vem de Deus, né? Teu. Ou seja, ateísmo é quem não acredita em Deus. É o cara que é materialista. Ou seja, é isso, é o dinheiro, é o hoje. Ou o humanismo ateu. Ou seja, o homem no centro de tudo e Deus se lasque. E a gente viveu um período muito, na história tem um período disso, o período do século XVI, XVII foi um período humanista, né? Humanista ateu, que eles tiram Deus do centro e colocam o homem no centro. Então isso é muito perigoso. A gente continua vivendo, né? Cada vez pior. Você viu no Instagram, Facebook, tem um vídeo lá que o cara faz a pergunta, você quer 5 minutos com Deus ou 5 minutos com Deus? Putz, eu vi isso. Você viu como ela está repetindo? Pois é, você quer 5 minutos com Deus ou 5 milhões na sua conta? E a galera, não, eu quero 5 milhões na minha conta. Nossa, 5 milhões, por quê? Materialismo. Tem um santo que agora eu não vou me lembrar quem que era, mas ela falava, eu acho que era Santa Terezinha, se eu não me engano, Santa Teresona. Ela virava e falava o seguinte, a Eucaristia é o meu céu, eu quero ter, eu daria tudo para ter a minha Eucaristia e eu ficar com Jesus adorando, eu daria o céu, o paraíso para ter 5 minutos com Deus na Eucaristia. E de repente vem essa pergunta bizarra, né? É impressionante. Hoje a gente vê umas coisas que é bizarro demais. A libertação por vias econômicas e sociais. Agora eu quero ver se vocês estão bons de cultura, atualidades, né? O que seria isso aqui? Libertação por vias econômicas e sociais. Teologia da prosperidade. Olha, tá aí um bom exemplo. Posso falar que o comunismo é uma libertação por vias econômicas e sociais? O capitalismo também não entra aqui? Não é verdade?
Então, tanto o comunismo como o capitalismo, eles andam aqui em cima, no materialismo. Então tomem cuidado, principalmente a gente num país tão polarizado do jeito que a gente está, certo? O pessoal só, porque é tudo de um lado, porque é tudo do outro e tal, e a gente está esquecendo do quê? Do principal, que é Deus. E é só Deus quem vai conseguir resolver isso. Agnosticismo, que é o quê? É o indiferentismo ou ateísmo prático, né? Agnóstico, né? O que é o gnose? Significa conhecimento. Agnóstico é o A, lembra do prefixo A que a gente tira, né? Ou seja, sem conhecimento. Significa que o homem não tem como chegar a Deus. Então, já que não tem como chegar a Deus, eu até acredito que tem Deus, mas ele não vai resolver nada mesmo. Então, sabe de uma coisa? Deixa eu viver minha vida aqui e eu vivo um ateísmo prático. Eu não estou nem aí para Deus, entendeu? Deus não está nem aí para mim também, porque eu não consigo chegar nele, então eu não estou nem aí. É um ateísmo prático, é um indiferentismo. Perguntas por enquanto? Oi? As pessoas que têm a capacidade de acordar 5 horas de ir para academia, mas não têm a capacidade de levantar 5 horas da manhã para orar a Deus, é um pecado ou materialismo? A pessoa que tem a capacidade... É uma pergunta que não tem um sim ou um não, tá? Porque depende da vida do cara. A pessoa que tem... que acorda 5 horas da manhã para ir para academia, mas ela não acorda para agradecer a Deus, não tem uma resposta simples. Tem que ver qual que é a vida que o cara está levando, né? Se ele tá... cuidar da saúde é bom, tá? Cuidar da saúde é bom. A gente tem que ir para academia, a gente tem que cuidar da nossa saúde, senão a gente cai num negócio que não é o agnosticismo, mas sim o gnosticismo. Cadê? Não é o agnosticismo, mas é o gnosticismo. E aí a gente pode cair naquele negócio de que, não, a matéria é ruim, o meu corpo é ruim, então eu vou lá e eu vou me chicotear e tudo mais. Não, isso também não. Deus criou tudo bom. Ou seja, nosso corpo é bom, certo? Mas não só o corpo, a nossa alma é boa. E ela tem que estar... tem que dominar o nosso corpo, a nossa alma tem que dominar. Então, a gente tem que sempre buscar um balanço, tá? Se você não estiver balanceado corretamente, o católico, aprenda uma coisa, o católico é aquele cara do circo que ele anda na corda bamba e ele vai se equilibrando. Qualquer pisada em falso, ele cai. Vocês entendem isso? O católico é equilíbrio puro, ele não vai tender nem para cá e nem para cá, porque senão ele cai. Tá? Então aprendam isso. Então, ir para a academia é bom? É bom. Ir para a igreja é bom? Também é bom. Claro que é bom. Mas assim, ir para a academia e deixar a igreja de lado, não tá legal. Tá desequilibrado. E se eu for para a igreja, ficar bitolado na igreja, esquecer a minha família em casa, tá legal isso? Também não. Vocês entendem que existe um equilíbrio? Você, uma pessoa, tem que ser equilibrada em todos os sentidos. Equilibrado significa ter uma família, ter uma vida social, ter uma vida espiritual, ter amizades, né? Que eu já falei, vida social. Você tem que cuidar do seu corpo, você tem que cuidar dos outros, você tem que cuidar da sua relação com Deus, que é primordial. A gente viu o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, é equilíbrio. Gente, a palavra-chave, equilíbrio. Aí, a gente vai falar sobre não tomar seu santo nome em vão. Eu vou colocar tudo já também de novo, tá? E aí, você tem quebras de promessas. Quando você fura esse segundo mandamento, é através de, por exemplo, quebra de promessa, com blasfêmias, né? Que é estendida também à igreja, não só a Deus, mas à igreja, aos santos, às coisas sagradas. Isso é blasfêmia, né? Piadas, como a gente tinha comentado. Poxa, tem um grupo de humorístico que faz direto, chega nessas datas especiais para o católico, começa a fazer um monte de piada contra Deus, contra o cristianismo, contra a gente. É horrível, gente. É horrível isso. E lançaram mais um hoje, provavelmente.
Então, isso daqui, ó, piadas, ó, não tomar seu santo nome em vão. Quando você roga pragas também, ó, eu desejo mal para você, assim, assim, assado. Não faça isso. Uso mágico do nome de Deus. Uso mágico, nossa, isso daí tem muito. Não porque assim, Jesus, né? O cara levanta, Jesus! E aí, quando eu falo que minha vida vai melhorar, e não é assim, gente. Não é assim que funciona. A gente sabe, a gente está aqui pelejando já há quanto tempo de curso. Eu já converso com vocês, quantas histórias eu ouço de pessoas que estão sofrendo, mas aí a gente coloca o nosso sofrimento junto à cruz. Não é você falar o nome de Jesus e seus problemas acabaram. Não é Jesus Tabajara. Vocês lembram das organizações Tabajara? Do Cacete Planeta? Então, não é Jesus Tabajara, não, gente. Não é porque você está na igreja que agora acabou, não vou ter mais problema. Não é assim, não. Só que a gente vai lidar de outra forma com o problema. Perjúrio, que são as promessas que você não tem a intenção de fazer. Ou seja, eu vou prometer que, sei lá, teve um dia que eu queria ser que nem Zaqueu. Não, que nem Zaqueu não. Vamos lá, num casamento. Casamento acontece direto isso. Você tem as promessas de casamento que você faz na frente do padre, na frente da assembleia, na frente de Deus e na frente da tua esposa ou esposo. Não é verdade? E às vezes o cara promete ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. O cara fala, prometo, mas assim, ó, com o dedo cruzado lá atrás, né? Prometo, mas que com aquela intenção de que, tem uma família paralela, sabe? Vocês entendem isso? Então, promessas perjúrio é aquela promessa que você não tem a intenção de fazer, de dar continuidade. E aí, eu coloquei aqui a importância do nome, né? Por que a importância do nome? Porque quando a gente fala de tomar o seu santo nome em vão, a gente também tem um nome, a gente também carrega um nome. E esse nome, ele tem que ser, ele carrega uma simbologia muito forte. O meu nome, Ivan, tá? Vou dar um exemplo aqui, porque é o único que eu sei. Ivan, o Guilherme falou do dele já, mas Ivan significa agraciado por Deus. É o mesmo nome que João, Jean, John, Juan, né? Então tudo é o mesmo nome e significa agraciado por Deus. Ou seja, quando eu fui batizado pelos meus pais, meus padrinhos, eu recebi uma missão lá. Agraciado, eu preciso transformar a minha vida numa grande graça de Deus. E é importante que vocês também saibam o significado do nome de vocês. E aí eu convido vocês até essa lição de casa. Deem uma procurada. Gui, você tinha falado já da lição de casa? Vocês fizeram essa lição de casa, sim ou não? Dessa não? Então, guarda para a lição de casa de vocês. Descubram o seu nome. Para que você... Qual que é o teu nome de batismo? E no cristianismo acontece muito dos nomes serem mudados. Por exemplo, Simão transformou em Pedro. Tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, não é? Outro, Jacó recebeu um outro nome de Deus. Qual que foi? Israel. Olha, você sabe tudo, hein? Que beleza. Saul recebeu que nome? Ou melhor, Saulo, que é a mesma coisa. Saulo recebeu que nome? Paulo. Ou seja, a importância do nome para a missão da pessoa, para aquilo que ela tem para fazer, né? Então procurem o nome de vocês de batismo e vê o que dá. Terceiro mandamento. Vamos avançando aqui, hein? Vamos falar rapidinho então desses aqui. Terceiro mandamento. Guardar domingos e festas. Nós devemos seguir o exemplo de Deus e descansar dos nossos afazeres. Deus, depois de criar tudo que Ele criou, no último dia Ele descansou. E nós também somos convidados. Enquanto os judeus eles descansam no dia de sábado,
Nós cristãos, nós temos o domingo para descansar. Gente, é para descansar. Passar o seu dia em descanso. O primeiro dia da semana é chamado o oitavo. O oitavo dia, que é a plenitude do sábado. E por que isso? Porque Cristo ressuscitou no domingo. Então, como Cristo ressuscitou, desde a época dos apóstolos, eles entenderam que não precisavam mais guardar o sábado. Agora eles guardam o domingo, o dia do Senhor. E no domingo é celebrada a Eucaristia, que é a missa, né? Que é o centro de toda a vida cristã. Por isso que domingo é dia de preceito, é dia de ir para a igreja. Se a gente não vai na igreja no domingo, não vai à missa no domingo, estamos pecando, a gente está ferindo, ou estamos com uma matéria grave, prontos aí para pecar, né? Estamos ferindo o terceiro mandamento. Ok? Vou passar tudo aqui de novo aqui. E aí, como é que funciona esse negócio de participar do domingo? Bom, cumpre-se o preceito quem participa da missa e quem a ela assiste onde se celebra em rito católico. E aí que eu faço a diferença. Quem que estava me perguntando do católico mesmo? Ah, era você, não era? Você estava me perguntando se o anglicano era católico, não é? Então, ele não é católico. Então, se você for num rito anglicano, você não está cumprindo o preceito. Tem que ser um rito católico. Pode ser apostólico romano, que nem a gente tem aqui, um rito romano? Pode. Pode ser um rito melquita, maronita, ou que são ritos orientais, mas que são ligados ao Papa, ligados à Igreja Católica? Pode. Mas aí eu te aconselho, cuidado, porque às vezes você não sabe qual é o rito que permite ou não. Então, por via das dúvidas, 90% a gente está aqui entre católicos, tá? É muito mais fácil. Tem que participar do rito católico, quer no próprio dia festivo, que no caso é o domingo que a gente está falando, quer na tarde do dia anterior, ou seja, o sábado à tarde conta como domingo, porque a gente herda isso do judaísmo. Para o judeu, o dia começa no pôr do sol e ele termina no pôr do sol do dia seguinte. Não é da meia-noite à meia-noite, é do pôr do sol ao outro pôr do sol. Tudo bem? Então, preceito, todo mundo precisa participar da missa de domingo. Válido também para o dia anterior, que é o sábado à tarde. Podemos, no domingo também, cultivar a vida familiar. Olha o equilíbrio aqui, ó. Vida familiar, cultural, social, religiosa. Tem gente que não pode fazer, não pode. Putz, eu trabalho no domingo, como é que eu vou cumprir esse preceito? Eu sou enfermeira, eu sou médico, como é que eu vou cumprir? Daquelas pessoas que não podem cumprir, não tem problema. Paciência, mas faz parte do trabalho de vocês. Mas vocês ficam todo esse tempo, desde o sábado à tarde até o domingo, no final do dia, sem poder descansar, sem dormir nem nada. Ó, na Santa Generosa, que fica lá no Paraíso, só num final de semana são 15 missas. 15. É para não ter desculpa de, não tive tempo. Tem missa até às 10h15 da noite. 10h15 da noite. Termina 11 horas da noite. Eu ainda vou um dia lá. Eu chamo essa missa da missa dos desesperados. Porque na hora que, a água bateu ali no fiofó, é lá que você vai correr, viu? É lá que você vai correr. Tá bom? A gente deve permitir o descanso também aos nossos empregados. A gente tem aqui empreendedores, sim ou não? Tem empreendedor? Ótimo. A gente tem, é importante isso, tá? Se você merece descanso, o seu empregado também deve merecer, a não ser que seja alguma atividade que necessita realmente do domingo, beleza. Mas se não precisar, se for simplesmente para o lucro e tudo mais, tome cuidado com isso, tá? Quando possível, sempre. Temos que evitar chegar atrasado na missa de domingo, porque ela é preceito, né? Devemos participar bem da missa, fugir das distrações voluntárias, não usar celular durante a missa.
Tem gente que está lá, mas só vai estar contando quantidade de telha que tem lá, quantidade de luminária, não está na igreja, não está vivendo a missa. Então participem bem da missa, prestem atenção ao máximo que vocês puderem. É lógico que de vez em quando vem pensamento na nossa cabeça que nos distrai, mas que isso, vocês entendendo o que está acontecendo, volta e vamos prestar atenção na missa, tá? Fazer esse esforço é importante. A gente estava falando de guardar domingos e festas, né? Mas quais são as benditas festas aí que a gente tem que participar? E aqui eu tenho uma lista para vocês das festas que a gente tem que participar. Então, além dos domingos, ou vésperas, né, que são os sábados, os dias de festas que devemos guardar para nossa participação na Santa Missa são 1º de janeiro, que é a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. 6 de janeiro é a Epifania do Senhor. Só que aqui no Brasil ela está transferida para o domingo. 19 de março, solenidade de São José. Também nós somos dispensados aqui no Brasil e transferido para o domingo. A Ascensão de Jesus, transferido para o domingo. Olha que moleza, hein? Das 4, 3 já foram transferidas para o domingo, hein? Data da Ascensão ela variada conforme a quinta-feira da sexta semana da Páscoa. Não precisa decorar isso, pelo amor de Deus. Só participar das missas de domingo, vocês vão saber qual que é a Ascensão. Corpus Christi. Aqui é feriado, gente. Aqui é feriado. Então, aqui a data é variada, vai ser em junho esse ano. Mas, gente, esse aqui é feriado. Então, participem. Essa daqui é importante. 29 de junho. Transferido também para o domingo. Solenidade de São Paulo e São Pedro, apóstolos. 15 de agosto. Outra transferida para domingo. Assunção de Nossa Senhora. 1º de novembro. Também transferida para o domingo. É o dia de Todos os Santos. 8 de dezembro, Imaculada Conceição. Essa não foi transferida não, hein, gente? Tem que participar. E 25 de dezembro, Natal. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estamos falando de 10 festas. Das 10 festas, vocês precisam só lembrar. Uma, Ascensão. 2, Corpus Christi. 3, 8 de dezembro e 4, 25 de dezembro. São só 4 datas que vocês precisam lembrar que são importantes para o ano. O resto está tudo jogado para o domingo, é só participar da missa de domingo. Tá? Por fim, 4º mandamento. Vamos acelerar aqui também. Honrar pai e mãe. Aqui começam os mandamentos em relação ao próximo, como a gente estava falando. E não é à toa que honrar pai e mãe é o primeiro desse grupo de mandamentos aqui. Ele é o mais importante. Honrar pai e mãe é importantíssimo. Eu estou tendo a experiência com a minha mãe, um exemplo da minha mãe cuidando da minha avó hoje. E elas estão no hospital hoje. Estou trocando mensagem com ela. Minha avó 93, minha mãe 70 e... Quanto que eu falei? 72? Ele sabe mais do aniversário da minha mãe que eu. 72. E eu estou recebendo um grande exemplo. Recebi exemplo também da minha sogra e meu sogro, que cuidaram dos seus pais até o final. Que maravilha que é isso. Que lindo que é isso. Apesar de ser difícil, tá? Não é fácil, não é moleza. Encabeça a ordem da caridade. Ou seja, Deus quis que depois dele mesmo nós honrássemos nossos pais. E Jesus fez isso durante 30 anos. Ele fez isso, ele honrou seus pais. São José, que morreu antecipadamente, mas Maria, ao longo de todos esses 30 anos. E diz São José, o santo... Oh, meu Deus, fugiu o nome agora do santo. Que escreveu o tratado. São Luís Maria Grignon Montfort. Ele diz que Jesus deu mais glória a Deus nos 30 anos de silêncio, honrando seus pais, do que nos 3 anos de vida pública. Por quê? Porque ele honrou seus pais. Honrou seus pais. Que a gente seja imitadores de Cristo e honre também os nossos. Devemos honrar e respeitar todos aqueles que Deus, para o nosso bem, revestiu
de sua autoridade. E os nossos pais são eles. E eu sei que aqui muitas famílias devem ter problema de relacionamento com os pais, porque é comum isso. Mas, gente, o nosso pai, a nossa mãe, nos deram um presente maior de todos, que foi o dom da vida. É difícil a gente perdoar por alguma coisa? Então olha por esse lado. Olha o quanto que, se não fossem por eles, co-criadores junto com Deus, para te fazer, para te moldar, você não estaria aqui hoje. Só disso aí você deve uma gratidão enorme a seus pais. Então abra o seu coração, já desde já, e já perdoa os seus pais que te fizeram, muitas vezes eles fizeram mal, sim. E eu entendo que pode ter acontecido isso. Pode ter sido difícil para você engolir alguma coisa que teu pai fez, ou que tua mãe fez. Mas eles são pecadores, eles são errados tanto quanto nós. Tanto quanto nós erramos, eles também estão errando. Não é o Renato Russo que diz: são crianças como vocês. O que você vai ser quando você crescer. Então, os nossos pais são esses que estão tentando acertar também, mas muitas vezes erram. Tudo bem? E quando a gente fala de autoridade, não é só os pais, mas os nossos chefes, os nossos autoridades civis, públicas, entra aí tudo, tá? Todas essas autoridades. Não foi Pilatos que Jesus virou e falou o seguinte para ele: você tem autoridade porque Deus te deu essa autoridade. Quando Pilatos virou e falou o seguinte: você não sabe que eu tenho autoridade para te libertar ou para te matar? E aí Jesus fala: foi Deus que deu essa autoridade para você. Você não teria essa autoridade nenhuma se não fosse por Deus. Então é Deus quem dá a autoridade às pessoas. E a gente deve cumprir. Certo? Mas esse mandamento, ele gera um dever de responsabilidade a quem exerce a autoridade. Então, você que é pai, mãe, chefe de família ou chefe de empresa, vocês têm uma responsabilidade grande também. Não é correto vocês serem injustos com os seus funcionários, com os seus filhos. Então, procurem ser o mais justo possível, porque é Deus quem está te confiando e Ele vai te cobrar depois, no final das contas. Deus cobra. Aqui a gente vai falar também sobre a família nos planos de Deus, que é o quê? Basicamente, é a nossa igreja doméstica. Nós somos pais e mães, né? Muitos de nós somos pais e mães, para que a gente possa procriar e possa dar o bem-estar, possa dar essa felicidade aos nossos filhos. Além disso, a família e a sociedade. A família é o berço da sociedade, é o reflexo da família na sociedade. A educação moral, relações fraternas, tudo isso se aprende em casa, na nossa família. Então, a gente quer mudar o mundo, não adianta a gente mudar lá em cima. Não quer mudar o Brasil? Não adianta mudando só o presidente, ou mudando os governadores, ou os vereadores. Não, muda em casa, muda onde você pode mudar, que é dentro da tua casa, dentro da tua família. Né? E ali, a partir de lá, o mundo vai ser transformado. Deveres com os filhos, né? Respeitar, obedecer, agradecer, não humilhar, não causar desgosto, cuidar, rezar, santificar os pais, obedecer sempre. Agora, vamos supor, meu pai está me falando para fazer uma coisa que não está correto. Então, a obediência também ela não é absoluta, ela tem um limite. Se uma autoridade está te falando para você fazer alguma coisa que fere os mandamentos de Deus, está aí um momento para você falar: não, eu não vou fazer isso. A obediência não é absoluta, tá? Um Hitler que manda os soldados matarem os judeus numa Segunda Guerra Mundial, não, eu vou matar porque eu estou seguindo ordem, estou só obedecendo. Não é bem por aí. A lei de Deus fala o quê? Não matar.
Então a gente não deve matar. Estou pegando um exemplo bem esdrúxulo, mas no nosso dia a dia vocês podem pensar naquilo que vocês têm para... a riqueza que vocês têm no dia a dia de vocês, para vocês poderem ofertar. Ok? Recompensa aos filhos. É importante vocês recompensarem, reconhecerem seus filhos quando eles estão fazendo alguma coisa boa. E aí vocês animam ele para que eles possam continuar com isso. Nós temos esse dever como pais, né? De cuidar dos nossos filhos, de fazê-los crescer espiritualmente, profissionalmente, como um ser humano como completo. Tá? Deveres de autoridade civil, ou seja, aquelas pessoas que são autoridade civil, elas têm que cuidar do povo. Imagina o seguinte... A gente, dentro da nossa casa, é uma família, mas se a gente ampliar um pouco no nosso bairro, nós somos uma família também. Nós, país, Brasil, nós somos uma grande família. E essas autoridades, elas têm que cuidar de cada um de nós. Deveres como cidadãos, temos que respeitar, dar bons exemplos, edificar a sociedade, defender o país, desobedecer se for contrário às leis morais. Tudo bem?